Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu vou estar dando continuidade aqui às explicações do conteúdo sobre a Mesopotâmia, né? Nas nossas aulas anteriores, eu disponibilizei para vocês uns links com dois vídeos, né? Duas animações ali falando sobre a região da Mesopotâmia e algumas atividades. Eu estive corrigindo as atividades, né, de quem me enviou ali pela internet. Eu gostei bastante do resultado de maneira geral, assim, vocês associaram muito bem, sabe? Eu percebi que teve muita qualidade na atividade de vocês. Uns eu fiquei preocupada, né? Teve gente escrevendo ali não sei em tudo, provavelmente não assistiu o vídeo, né? Então eu vou estar gravando novamente esse vídeo sobre Mesopotâmia para estar reforçando com vocês alguns conceitos que podem não ter sido entendidos naquele documentáriozinho, naquela animação que eu passei nas semanas passadas aí, certo? Então vamos lá, as principais características da Mesopotâmia. Esse conteúdo no livro didático de vocês está na página 70 até a página 77, tá? Se caso vocês quiserem consultar ali para desenvolver as atividades que será necessária dessa semana. Primeiro, né, a localização geográfica. Então, a Mesopotâmia, ela faz parte de uma região chamada de Crescente Fértil, que é uma região ali, né, então essa área verde, só que essa região verde, ela pega, além da Mesopotâmia, o Egito também, que é um assunto que nós vamos falar depois, né, na sequência da Mesopotâmia, nós vamos falar de Egito, mas o Egito já é na África. Então, a região da Mesopotâmia, aí destacado para vocês, era uma região que significa ali terra entre rios, ou terra entre dois rios. Os nomes desses rios são o Tigre e o rio Eufrates, ok? A atividade agrícola foi a base da economia da sociedade mesopotâmica. Então, como que era possível plantar, colher? A gente está falando de uma civilização que existiu há mais de 3.000 anos atrás, mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? Nem só 3.000 anos atrás, né? Então, os seres humanos que se localizavam aí às margens desse rio, que dá origem às primeiras sociedades da história, eles aprenderam a controlar as cheias dos rios Tigre e Eufrates. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, mostrando, a parte de cima tá mostrando como que era um rio no seu leito normal, né? Aí durante um período de tempo, né, durante um período ali no ano, as margens transbordavam, tá vendo na imagenzinha de baixo? Aí ela ficava assim por um período de 3 meses, mais ou menos. Depois ela voltava ao leito normal. Quando o rio voltava ao leito normal, toda essa margem aí que tá esse desenho dos coqueiros que estavam embaixo da água, né, ficavam férteis. Mas o que fertilizava essa região? Restos orgânicos, animais mortos, né, o lodo que vai surgindo aí embaixo, tudo isso deixava a região às margens desse rio extremamente fértil, permitindo a prática da atividade agrícola. Além das cheias dos rios, os primeiros grupos humanos aprenderam também a controlar essas cheias, construir canais de irrigação, por exemplo. Aqui está um exemplo de um canal de irrigação, olha aqui. Essa imagenzinha é uma representação de uma cheia do rio Nilo, né? Mas dá para basicamente a mesma coisa que acontecia na Mesopotâmia. Tá vendo? Os homens vão construindo esses canais de irrigação, criando essas pequenas ilhazinhas aí, né, artificiais, aonde eles plantavam ali para poder colher depois. Aí utilizavam essas águas desses canais de irrigação para poder molhar, para poder dar água ali aos animais também. Eles construíam barragens, construíam diques, né, para desviar a água de uma região para outra também. Então, os seres humanos que se localizaram aí na região da Mesopotâmia, eles souberam aproveitar, né? Eles souberam construir, eles souberam, por exemplo, eles vão desenvolver nessa região a matemática. Os princípios da matemática surgiram aí na Mesopotâmia. Por quê? Porque para construir essas obras, eles precisavam de conhecimento matemático. Vão realizar estudos da astronomia, né? A gente vai falar mais ali dessas características desses povos e vocês vão entendendo mais, certo? Nessa região da Mesopotâmia vão viver vários povos, né?
Então a Mesopotâmia não é só os povos mesopotâmicos. Tem vários povos que vão viver nessa região. Por exemplo, os assírios, os babilônios, os sumérios, os caldeus, tá? Então eram várias cidades. As cidades mesopotâmicas, elas assim, viviam em constantemente sendo invadidas por outros povos, né? Que tentavam se aproveitar do que aí, gente? Exatamente da fertilidade que essa região oferecia. Porque a Mesopotâmia está dentro do Oriente Médio. Se você for pegar de maneira bem geral, assim, do Oriente Médio, é uma região de clima seco, né, que não se permite tanta atividade agrícola, mas os rios davam essa vida a esse local, né, junto ali com o trabalho dos seres humanos que viveram ali, né, desenvolvimento das técnicas, era uma região que produzia-se muito, ok? Uma característica dessa região da Mesopotâmia é que como elas são várias cidades, essas cidades eram independentes uma das outras, ou seja, cada uma delas tinha seu próprio rei, seu próprio palácio, suas próprias leis, seus próprios exércitos, né? Uma não precisava da outra, não existia nada geral. Essa forma de sistema político é chamado de cidades-estados, ok? A sociedade da Mesopotâmia, de maneira geral, essas cidades-estados, né, que eu estava falando com vocês, estava dividida assim, ó. No topo nós temos o rei, que é chamado de patesi também, pode aparecer assim. Esse rei, ele é um rei que tem ali características de ser divino, né, de ser um representante dos deuses aqui na Terra. Depois nós temos a nobreza abaixo do rei, né, que era formado por sacerdotes, que eram responsáveis ali por questões religiosas, os militares, os escribas, que eram pessoas responsáveis por todo o registro escrito, né, cobrança de impostos, construções de obras públicas, e os comerciantes. Abaixo nós temos os camponeses, que dedicavam-se ali à atividade agrícola, à criação de animais, né? E na base nós temos escravizados, que era formado principalmente por prisioneiros de guerra ou pessoas que não pagavam as suas dívidas. Um povo que é considerado o povo mais antigo da região da Mesopotâmia foram os sumérios, que viveram bem no sul ali da Mesopotâmia, bem para baixo ali, né, da Mesopotâmia. Eles vão ser responsáveis por muitos aperfeiçoamentos de técnicas agrícolas, ok? Então eles vão começar a produzir muito, plantar muito. E o que você faz quando você está plantando muito, quando está sobrando? Ou seja, eles não estão produzindo só para eles comerem, eles estão produzindo além, estão produzindo excedentes. Então, o que se faz com isso? Aquilo que é excedente, eles vão começar a comercializar, né? E para poder levar a mercadoria de um lugar para o outro, os sumérios, a eles, né, atribuída a invenção da roda, para poder transportar essa mercadoria de um lugar para o outro e trocar, né? Nós não temos ainda uma sociedade que usa dinheiro, mas nós temos uma sociedade que faz troca. Então, por exemplo, os sumérios plantam lá a cevada, né? No sul, ele vai trocar, por exemplo, por outro tipo de trigo produzido mais ao norte da Mesopotâmia. Então, eles trocavam, certo? Essa intensa atividade comercial fez surgir uma necessidade de controlar aquilo que você está vendendo. Gente, não tem como você comercializar nada sem nenhum sistema de anotação, né, de qualquer forma que seja. Nesse contexto, surgiu na região da Mesopotâmia a primeira escrita da história, né? A escrita cuneiforme, que ela era realizada como? Primeiro, né, se misturava ali os minerais com a água, fazia argila, que é um recurso que existe muito às margens ali do Rio Tigre e do Rio Eufrates, né? Eles colocavam essa argila ainda mole num molde, como vocês podem ver ali do ladinho direito, né? E aí eles escreviam, né, o que eles queriam registrar ali. Feito isso, colocava esse molde no fogo, né, e tornava permanente o que estava escrito ali, ok? Aqui, ó, mostra, por exemplo, na escrita cuneiforme, por que ela recebe esse nome? Cuneiforme, é forma de cunha, né? Tá vendo ali as cunhas ou os pregos que eles utilizavam para fazer a escrita na argila? Olha que interessante, né? Então, vários povos que nós vamos estudar ainda esse ano, nós vamos falar de sistema de escrita. Os egípcios também vão inventar um sistema de escrita, o hieróglifo, que eles escreviam no papiro, certo? Então, é um ponto muito importante aí da sociedade mesopotâmica, essa invenção da escrita.
Além dos sumérios, viveram nessa região também os babilônios, certo? O maior desenvolvimento da Babilônia aconteceu sobre o reinado de Hammurabi. Então, tá vendo essa parte rosa? É toda a parte que a Babilônia vai dominar. Então, lembra, tinha até uma pergunta na atividade que falava assim: existia paz? É correto afirmar que havia paz nas cidades mesopotâmicas? E vocês colocaram que não, né? Que muita gente disputava ali nessa região as áreas férteis, né? Eu fiquei muito feliz, gente, de ver que vocês fizeram bem caprichado mesmo essa atividade, ok? Então, o que mais que a gente pode notar pode destacar nessa região, ó? Que o rei Hammurabi, ele, como era uma região muito conflituosa, né? Que havia muitas guerras, muita vingança pessoal, o rei Hammurabi vai organizar um código de leis, o Código de Hammurabi, considerado o primeiro código de leis escrito da história, né? Nesse código de Hammurabi tem artigos falando sobre tudo, sobre propriedade privada, sobre o vizinho, sobre o marido e a mulher, sobre os filhos, tá? É um código de leis assim muito impressionante. Ele foi encontrado no início do século XX, ali por volta de 1901, se eu não me engano, 1901, 1900 não lembro, se é 1901, se é 1904. Se eu não me engano é 1901 sim, tá? Mas não tem problema a data. Pessoal, é uma pedra de basalto, ele escreveu essas leis e essa lei foi fixada em praça pública, ou seja, todo mundo poderia consultar ali o que aconteceria se uma regra fosse quebrada. Ali em cima, ó, no topo, mostra o rei Hammurabi, como se o rei Hammurabi está em pé, né? Sentado ali, ó, do nosso lado direito, sentado está o deus Shamash, certo? Mostra o Hammurabi ali como se ele estivesse recebendo esse código de leis das mãos, né, do próprio Deus, ou seja, isso simboliza a origem divina desse código para os povos babilônicos, certo? Para os povos da Mesopotâmia. Então, por exemplo, ó, as leis seriam determinadas pelos deuses e administradas pelo rei, ok? O princípio desse código é a lei do talião. É mais ou menos assim, você vai pagar pelo crime cometido na mesma proporção e na mesma intensidade, certo? Ele não é um código totalmente igualitário, assim, existiam diferentes punições que eram aplicadas. Se um homem livre machucasse um homem livre, era uma punição que ele recebia. Se um escravo machucasse um homem livre, era outra questão que acontecia, tá? Mas, geralmente, a gente se refere a esse código, né, como uma expressão assim, olho por olho, dente por dente, ok? Ali tem um artigo, ó, o artigo 21. Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento e ser enterrado, né? Então, ele é um código, assim, extremamente punitivo, certo? A religião, né? Os povos da Mesopotâmia, eles têm como característica comum serem povos politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Aqui eu coloquei alguns exemplos, algumas imagens para vocês dos principais deuses cultuados pelos povos da Mesopotâmia, certo? Mas existem muitos deuses mesmo, certo? A argila, ela é abundante na Mesopotâmia, certo? E essa argila, ela foi utilizada para a construção desses templos, certo? Chamados de zigurates. Esses templos, pessoal, existem ainda hoje alguns, né, para visitação. Boa parte deles desapareceram porque a argila não é algo que aguenta, assim, a ação do tempo, né? São templos, assim, que tem mais de 4, né? De 3, 4 mil anos. Então, assim, às vezes não suportou a ação do tempo. Mas alguns existem para visitação. Vou mostrar esse outro aqui para vocês, ó. Ele servia para várias coisas. Por exemplo, essa parte maior de baixo aí, ó. Era um lugar utilizado para armazenamento de grãos. Sabe, tudo aquilo que eles plantavam e colhiam não pertence ao camponês. Porque todas as terras da Mesopotâmia, né, de cada região, pertence ao rei. Certo? É o rei que administra. Então, tudo que você plantava, você tinha que entregar ali aos sacerdotes, né, que guardavam nesses templos, chamados de zigurate. Ali no meio, na parte do degrau de cima, né, na parte de cima, era um lugar onde se colocava estátuas dos deuses, utilizava para fazer orações.
E no topo dele, geralmente é um observatório astronômico, onde os sacerdotes vão tentar observar ali a movimentação dos astros, escrever, tentar prever temperatura, clima, essas coisas, tá? Que não dá pra gente ficar falando em muitos detalhes, senão fica muito extenso aqui, mas no vídeo anterior falou bastante sobre isso, né? Os nomes dos planetas, que tem essa origem ali na Mesopotâmia, que para eles eram considerados divindades, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Quero que vocês façam as atividades que vai seguir aí para vocês também, bem bonitinho, com bastante qualidade, igual vocês fizeram a primeira, que eu fiquei muito feliz com vocês. Vocês estão de parabéns. Quando eu li as respostas, eu percebi sim que a maioria mesmo, tô falando de 90%, tá? De vocês fizeram assim bonitinho, tiveram compromisso, e eu tô muito satisfeita e muito feliz mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, estarei à disposição, certo? Beijo da prof, até mais.